Olá, vamos falar de um assunto que, olha, sempre dá o que falar, né? Aquela eterna tensão entre a fé e a cultura que a gente vive todo dia. Para criar nossa conversa, a gente vai usar um documento bem interessante do pastor Ailton Santana, chamado Mundanismo. E olha só, o autor já começa com uma história que faz a gente pensar. Imagina só, um jovem criado por 18 anos, trancado, para ser protegido do mundo lá fora, e o que acontece quando ele finalmente sai? Ele é, assim, engolido pelo mundo. Essa parábola já joga grande questão na mesa, né? Como é que se vive num mundo com todos os seus perigos, sem precisar se esconder numa bolha, mas também sem se perder completamente? Ok, mas afinal, o que é esse tal de mundanismo? E olha, não é sobre moda, sobre as tendências do momento, não. O documento vai muito mais fundo. Ele define o mundanismo como um conceito espiritual, sabe? Algo que está ligado diretamente àquilo que a Bíblia descreve como as obras da carne. Para a gente conseguir desembolar esse assunto, nossa análise vai seguir 4 pontos principais. Primeiro, a gente vai entender o perigo do mundanismo em si. Depois, vamos ver como isso se manifesta no nosso dia a dia, na modernidade. Em terceiro, as ameaças que vêm de dentro da própria fé. E para fechar, a gente olha para a solução que o autor propõe, o chamado à santidade. Então vamos lá. Começando pelo começo. O autor já deixa claro que existe um conflito, e um conflito que não tem como evitar, entre a fé e os valores da cultura que está aí ao nosso redor. E aqui o documento não faz rodeios, viu? A coisa é bem direta, não dá para ficar em cima do muro, servir a dois senhores. A escolha é muito clara. Ou a pessoa se alinha com o mundo, ou ela se alinha com Deus. Segundo o texto, ser amigo de um é se tornar inimigo do outro. É forte. E por que essa preocupação toda? Bom, porque o autor acredita que aquela linha que separa o certo do errado, ela ficou meio turva, sabe? Perigosamente borrada. E a causa disso seria justamente a igreja se conformando, se moldando aos padrões do mundo. Tá, mas como isso aparece na prática, no dia a dia? É aí que a gente entra na segunda parte do documento. Ele começa a apontar áreas bem específicas da vida moderna, onde esse mundanismo se mostraria como uma ameaça que vem de fora. E um dos primeiros pontos em que o autor bate bastante na tecla é a questão da roupa, do vestuário. A ideia aqui é que a roupa não é só um pedaço de pano, entende? Ela seria um espelho, um reflexo bem visível do que está rolando do lado de dentro da pessoa. E para deixar isso bem claro, ele conta uma história, uma anedota de uma mulher que dizia ter vergonha de levar o marido, que não era da igreja, para um culto. E o motivo? As roupas que as outras mulheres usavam lá. É um exemplo de como, na visão do autor, a aparência pode acabar virando uma barreira, né? E o texto não tem medo de tocar em assuntos polêmicos, não. Ele lança umas perguntas bem diretas, por exemplo, sobre frequentar ambientes comuns, como a praia. A questão que ele levanta é: será que a praia, com todo aquele contexto, é um lugar apropriado para um cristão, pensando nesses padrões de modéstia? Mas não para por aí, não. A lista de preocupações é longa. A crítica do autor vai para várias outras áreas, como vícios, o jeito que as redes sociais impactam a vida, pornografia, a questão do divórcio e até, olha só, o tipo de música que se ouve e que se toca dentro das igrejas. Até agora a gente falou de ameaças que vêm de fora, né? Mas agora o documento vira o jogo e aponta o dedo para dentro. Ele argumenta que existem atitudes como a hipocrisia e o materialismo que são perigos internos e tão destrutivos quanto os externos. E aqui o contraste fica muito, muito claro. De um lado, a gente tem o valor do mundo, que basicamente diz: você vale o que você tem. Simples assim. Do outro lado, vem um valor bíblico, que diz que o valor de uma pessoa não tem nada a ver com o que ela possui, mas sim com quem ela é em Deus. Para fundamentar esse ponto, o autor busca lá na Bíblia, na carta de Tiago, um trecho que critica, e critica pesado, aquele tratamento diferenciado que às vezes dão para os mais ricos dentro da igreja. E ele aponta isso como um exemplo perfeito do que é o mundanismo na prática. Outro perigo interno que o documento martela muito é a hipocrisia. Sabe, o autor descreve isso quase como usar uma máscara, ter uma aparência de piedade, parecer todo certinho por fora, mas por dentro negar a força real da fé. E a imagem que ele usa para descrever essa hipocrisia é muito forte. Sepulcros caiados. Pensa nisso. Túmulos pintados de branco, lindos, impecáveis por fora, mas se você abre, lá dentro tá cheio de ossos de podridão. É uma imagem bem impactante. Ok, a gente já viu um monte de problema que o autor aponta, né? Mas e aí, qual é a solução?
É aqui que a gente entra na parte final do documento, que se dedica a mostrar o caminho para sair disso, o que ele chama de chamado à santidade. E a solução proposta não é só uma lista de pode e não pode. É um processo com 4 passos. Primeiro, a transformação da mente. Segundo, glorificar a Deus com o próprio corpo. Terceiro, a santificação, que é uma ação contínua. E por último, as boas obras, como reflexo natural de toda essa mudança interna. E aqui vem o X da questão, a ideia central dessa solução. Esse chamado para a santidade não é sobreviver uma vida cheia de restrições, de proibições. Muito pelo contrário. O autor defende que esse é o único jeito de encontrar a liberdade de verdade, que vem de viver de acordo com a vontade de Deus. No final das contas, depois de tudo isso, o documento nos deixa com aquela pergunta, a grande pergunta que fica martelando na cabeça. Como é que uma pessoa de fé consegue viver no mundo sem se tornar do mundo? É uma questão complexa, né? E que com certeza continua ecoando, fazendo a gente pensar, mesmo depois que a gente fecha o documento.